um lema que orienta a esquizoanálise é que viver é encontrar. A vida é a arte do encontro, como já dizia o poeta, o Vinícius. Né? É exatamente isso. E o que é encontrar? Né? Na clínica, nós não temos que encontrar apenas uma psique transtornada, o inconsciente dessa psique transtornada, né? Suas desordens, sua doença mental, né? O sujeito desestruturado, o indivíduo desorganizado. Nós temos que encontrar fundamentalmente a força que constitui mente, corpo e desejo, essa potência. É aí que nós temos que chegar. Então, encontre o desejo, encontre esse elemento que diferencia a própria potência que nos constitui. Porque esse elemento, o desejo, ele brota da potência sem a qual nós não existiríamos. Tá? Então, primeiro protocolo clínico é esse. E aí começa o nosso mapeamento clínico. A gente não diagnostica, a gente mapeia. Né? E o que é mapear? Mapear é registrar processos. Né? Registrar processos do próprio desejo, enquanto o desejo deseja e se diferencia da própria potência, ou é um elemento de diferenciação da potência, ou é diferenciado de fora, porque é o que mais acontece. Nós somos diferenciados de fora. Queiramos ou não, nossa vida é um processo de diferenciação. Ou a gente diferencia, ou a gente é diferenciado. Geralmente somos diferenciados. Então, retomar o comando da diferenciação é encontrar, né, o horizonte afirmativo da diferenciação da nossa potência. É isso. Então, nosso primeiro mandamento, digamos assim, é encontre o desejo. E como é que se encontra o desejo? Aonde ele está. Onde está o desejo? O desejo ele está no corpo, no modo como você gesticula, no modo como você senta, levanta, anda, no modo como você mija, caga, trepa, lava, ama, se movimenta, qualquer coisa que você faça. No modo como você usa os movimentos do teu corpo. Né? Onde mais está o desejo? No modo como você pensa, como você imagina, como você memoriza, como você registra, como você fala, como você ouve, como você escreve, como você lê, como você usa a linguagem, como você existe numa dimensão semiótica, numa dimensão incorporal. Aí também o desejo está. O desejo está, então, num uso do tempo, né? Assim como está no uso do movimento. E onde mais ele está? Ele está no que acontece a essa potência na medida em que se deseja desta ou daquela maneira. O que acontece a essa potência? Aumenta ou diminui a sua capacidade de existir. Então, ele também está no campo afetivo. Então, esse desejo, ele se exprime no campo afetivo. Como é que a gente encontra o campo afetivo? Nossas emoções. Estamos tristes, estamos alegres, estamos com dores, estamos tendo prazer, inveja, ciúme, ódio, rancor, glória, avareza, vontade de reconhecimento, movimento narcísico, todos esses sentimentos, na verdade, são signos, são efeitos, são imagens que a mente forma a partir da variação da nossa capacidade de existir. Então, nosso desejo está se exprimindo aí. Então, você pode mapear esses movimentos do desejo, mapear os movimentos no corpo, os afetos no desejo e os acontecimentos no pensamento. Você mapeia isso tudo. E nós seguimos esse processo. Eu vou ser muito sintético aqui, porque isso tudo a gente desenvolve no curso. Nós seguimos esse processo. Como? Nós vamos destacando camadas. Porque no nosso método, nós destacamos, notamos, distinguimos, fundamentalmente, 4 zonas de passagem do desejo. O desejo, ele passa por um momento. Depois ele passa por outro momento. Depois ele passa por outro e mais outro. E o que acontece nessas passagens? Ele muda de natureza. Ele se transmuta. Né? Não é que ele se transforma e muda de objeto. Não, ele muda o próprio modo de ser e de desejar. O desejo muda. Então, é isso que a gente detecta. Né? Então, a nossa cartografia, né, ligada à cartografia, né, exposta na obra de Deleuze e Guattari, vislumbra esses elementos. Nós distinguimos esses elementos.
né, como zonas de passagem do desejo. Temos 4 zonas de passagem do desejo. A primeira zona de passagem é quando o desejo cai, como na crucificação de Jesus, né? Ele cai pela primeira vez. Só que para nós só tem 2 quedas, né, essencialmente, ainda que a gente possa multiplicar as nuances. A primeira queda é quando eu, pelo mau uso que eu faço daquilo que me acontece, nos bons ou nos maus encontros da minha vida, eu me confundo com o que me aconteceu. Essa é a primeira captura, que captura o corpo, o desejo e o pensamento de uma vez só, né? Então, a gente começa a fazer um mau uso das dores e um mau uso dos prazeres. A gente faz um mau uso da dor quando a gente acusa alguém por a gente sofrer, faz um mau uso da dor quando a gente se acusa por a gente sofrer, faz um mau uso da dor quando a gente quer vingança, faz um mau uso da dor quando a gente se vitimiza. Isso tudo é um mau uso da dor, um mau uso do mal que nos acontece. A gente faz um mau uso também do bem que nos acontece, sobretudo isso é isso que vai desembocar na segunda captura, porque quando, por exemplo, a gente busca o prazer, a gente busca o prazer mesmo, mas o prazer ele é um sintoma daquilo que a gente quer repetir, daquilo que a gente quer de novo, né? A dor é um sintoma daquilo que a gente não quer, daquilo que a gente quer se afastar, mas o prazer é aquilo que a gente quer. E a gente quer, muitas vezes, o quê? A gente quer se aliviar, porque a gente já sofre tanto, já vive de modo tão miserável, que o prazer, mesmo os pequenos prazeres, são bálsamos, são consolos, são maneiras de seguir nessa vida, né? Nessa vida de uma maneira miserável. Então, os prazeres funcionam como linhas de fuga covarde, não como linhas de fuga ativa, né? Não necessariamente, mas se eu faço um mau uso do prazer como um elemento entorpecedor, né? Como um elemento anestesiante, como alguma coisa que me faz dormir, como eu tenho direito ao prazer, ao meu happy hour, né? O que vai acontecer? Eu vou me distensionar simplesmente, eu vou me desintensificar. Então, o mau uso do prazer é quando eu uso o prazer como uma descarga, um destensionamento do incômodo que seria desejar. Que desejo que incomoda? O desejo intensivo. Mas justamente é o desejo intensivo o mais interessante, o mais criador. Por que eu quero me livrar dele? Porque criar dói? Dói, mas dói por quê? Porque eu estou impedido de criar. E eu tenho que me livrar disso, né? Como eu tenho que me livrar das forças ativas. Então eu faço um mau uso dos prazeres. E na medida que eu faço um mau uso dos prazeres, né, eu vou fazer um uso complacente, portanto, né, eu mereço, né, um prazer, eu mereço uma recompensa, e também eu faço um uso, e aí sim, a psicanálise nesse sentido teria razão, faço um uso narcísico, né? Eu me envaideço, né? Me envaideço com uma maneira, uma escapada, um jeito, olha, encontrei um jeito de viver nessa existência, né? Nesse tipo de sociedade que, na verdade, nos rebaixa. E essa maneira é uma expertise, é uma esperteza, né? Eu gosto sempre de citar um filme dedicado a Estamira, né, o documentário do Marcos Prado, dedicado a Estamira, essa mulher incrível, que todos vocês, se não assistiram, deveriam assistir, um filme incrível, e ela cria um conceito chamado de esperto ao contrário, né? Então, esse que deseja de modo complacente e se envaidece é um esperto ao contrário. Ele tende para o empoderamento. Bom, então, aqui é um primeiro mapa, é um mapa dessa primeira captura, quando nós nos confundimos com aquilo que nos aconteceu e fizemos um mau uso desse acontecido, né? Ou um uso para acusar alguém, ou um uso para se acusar, um uso para se vitimizar, né? Enfim. Ou então um uso para se sentir compensado, ou também um uso para se sentir envaidecido ou reconhecido, né? Que é a via do empoderamento. Bom, claro que isso aqui já tem múltiplas camadas, não é tão simples assim, mas eu só estou dando uma dica de como nós podemos criar ferramentas a partir do reconhecimento dessa primeira maneira de existir, que é fazendo um mau uso daquilo que nos acontece. Aqui o desejo se transmuta e cai num buraco.
buraco da subjetividade. De uma produção de subjetividade que assujeita o desejo. Né? E quando a gente cai nesse buraco, o que acontece com uma vida que cai no buraco? Se essencialmente nós somos seres afirmativos, e somos, quando você cai no buraco, você vai querer sair do buraco, naturalmente. Né? E aí você vai buscar a saída. Quando você busca a saída, você só vê uma altura, você não vê a superfície em volta do buraco. Você vê uma altura que vai te resgatar, como um Deus, como o paraíso, como o ideal, como o capital, como um poder qualquer. Alguma coisa que você busca fora do que está dado no presente. Né? Vira um plano futuro, um significante que te lança diretamente numa projeção do futuro, você que está fudido, atolado no teu passado que te capturou, busca esse futuro e perde o presente, perde o devir, perde a superfície. Então, a segunda captura, ao invés de ser a nossa salvação, é uma perdição ainda maior. Ela transmuta o desejo e cria em nós uma vontade de ideal. Olha que incrível. O desejo rebaixado, ele começa a desejar o ideal, desejar o objetivo, desejar a meta, desejar o que é possível, que está fora de si. Essa maneira linear de desejar, inventada pelo Ocidente, principalmente, e pelas religiões judaico-cristãs, islâmicas e tal, esses monoteísmos, junto com essas formações sociais que dominaram o Ocidente, principalmente hoje em dia, no capitalismo, né? Esse modo intencional de desejar, ele atinge, finalmente, então, o investimento numa transcendência. É a segunda captura. E essa é mais perigosa, por quê? Porque ela acontece por sedução. Né? É uma captura por sedução. Se eu me submeto a esse ideal vai me resgatar e vai me empoderar. Então eu vou amar o meu inimigo, né, de uma maneira tal que ele vai me restabelecer, ele vai virar meu amigo, supostamente meu amigo, porque ele vai me dar poder. O poder eu vou encontrar numa fonte fora de mim, fora da natureza, fora das relações. Né? Então, isso que é a via do empoderamento. E aí eu crio, então, um segundo mapa, todos os movimentos do desejo, do corpo e do pensamento. Nessa direção, vão no sentido de um empoderamento. Então, o corpo empoderado é o corpo tornado eficiente, quando ele entra num regime orgânico de signos. O desejo empoderado é quando o desejo se autoriza moralmente a partir do controle das paixões. Sempre com a inoculação de uma intencionalidade. O pensamento empoderado é quando ele se torna competente, produtor e reprodutor das verdades necessárias ao funcionamento e à expansão da máquina estabelecida socialmente, da máquina social. Então eu me torno eficiente de corpo, responsável de desejo e competente de pensamento, um ser diligente. E aqui eu estou na via do empoderamento. É uma transmutação do desejo. O desejo de decaído, ele passa a se elevar. É uma falsa elevação. O empoderamento é uma fraude. Né? Veja onde vai dar Elon Musk. Você já vê o destino dessas pessoas, né, que buscam tão ansiosamente o poder. E, às vezes, de modo muito mais singelo e mais simples, a gente cai nessa via da compensação. Então, a esquizoanálise, esse nosso método cartográfico, né, esse mapeamento, ele forma um segundo conjunto de mapas. Ele vai mapeando os movimentos daquele que cai nessa segunda captura, que investe a segunda captura de bom grado. É por desejo que a gente investe. Por desejo. Né? E aí a crítica radical a essa dupla captura. Né? E a crítica, ela libera para nós o quê? Operadores clínicos que entram em ação. Então, vocês veem que esses protocolos, encontre o desejo, né? Encontre a concretização do desejo, onde ele está investido. Né? Perceba agora o que acontece com o teu desejo na medida que ele está investido dessa maneira, né? Fazendo essas conexões. E o que acontece a ele? Qual o uso que ele faz disso? É um mau uso, na medida em que ele cai pela primeira vez, e é um segundo mau uso, um segundo tipo de mau uso, do bem e do mal que lhe acontece, a partir da segunda captura. Já é um segundo conjunto de mapas. Você faz. E nessa medida, você começa a questionar e criticar. Veja,
tudo que você acusa aí fora, tudo que você denuncia que te enfraquece, que te adoece, né? Ou mesmo você se acusando a si mesmo, se perceba, não passa de um mau jeito. Nossos inimigos, eles são mais fantasmáticos do que real, muitas vezes, né? Aliás, eles são necessariamente fantasmáticos. A gente não sabe identificar o inimigo real. A gente coloca um fantasma no lugar do inimigo real e fica se distraindo com isso, né? Então, a cumplicidade salta. Eis o aspecto crítico. Então, o segundo conjunto de protocolos atende à cumplicidade do nosso desejo, né? Veja, isso tudo que você condena, que você critica, você está sendo cúmplice e você está alimentando sem perceber. E aí esse terceiro conjunto de mapas é fundamental para quê? Para você perceber o que te acontece realmente com a tua potência. Apesar de você eventualmente até se empoderar, a tua potência está em frangalhos. Quanto mais poder você tem, mais impotente você é. Só que mais você esconde o buraco. Apesar do buraco estar crescendo e crescer tanto a ponto de virar uma cratera que você já não vê mais as dimensões do buraco, né? De novo aqui, só como um elemento caricato para ilustrar, um Elon Musk da vida, né? Ele não vê a cratera que ele está enfiado. Então, o que ocorre aqui? Esse terceiro conjunto de mapas, você vê que a coisa é complexa. Fazer a cartografia, né, traçar mapas, né, não é um mapinha qualquer que você vai lá, o eu, o outro, né, o mau jeito simplesmente. Não, são multiplicidades. A gente tem que aprender a pensar, a gente tem que se relacionar com as nuances, com os elementos heterogêneos que constituem cada multiplicidade, com linhas. Por isso que o diagnóstico vale muito pouco, né? Diagnóstico é uma maneira grosseira, violenta, de enquadrar, de designar, de atribuir, de sentenciar. O diagnóstico funciona como sentença, ele funciona como julgamento, né? Ainda que seja provisório, ainda que seja de passagem. Então, aprender a olhar, né, de modo refinado, com nuances. Esse terceiro conjunto de mapa faz o quê? Ele diz, olha só, você está sendo não culpado, cúmplice. Por que é importante dizer cúmplice e não culpado? Se é culpado, fudeu. Você vai acabar com aquela coisa que é uma falta metafísica. No fundo, nós somos assim, somos humanos, somos imperfeitos, erramos, e aí você se desculpa, se perdoa, né? Mas a questão, claro que é bom se perdoar, mas em que sentido é bom se perdoar? É bom se perdoar no sentido que não tem culpa. Isso é bom, então você não precisa nem se perdoar. Agora, não jogue fora a tua responsabilidade ética, não a responsabilidade moral. Essa é um lixo. A responsabilidade ética é completamente diferente. Assim, cara, isso não me aconteceria sem a minha colaboração. Então você começa a olhar para si com um olhar crítico. É o lado bom da má consciência. O Nietzsche diz assim, depois ele meteu o pau na má consciência, diz a planta mais venenosa inventada sobre a face da Terra. Ele diz isso na segunda dissertação da Genealogia da Moral. A planta mais venenosa, né? Mas, ao mesmo tempo, esse animal humano começa a se tornar um bicho interessante. Por quê? Porque ele se torna profundo na dor. Profundo na dor. Né? E aonde leva essa dor para ele? Leva a uma negação da existência? Leva como eu diria, a um malogro generalizado? Né? A uma confutação? Não, só está confutado aquele que acredita nessa confutação geral. Né? Na verdade, ele tem que retomar o aspecto crítico e dizer assim, olha, esse processo de diminuição, de redução, de enfraquecimento, de falta, de culpa, não aconteceria sem a minha colaboração. Né? E nessa medida, quando eu reconheço, ao invés de negar, quando eu reconheço que tem implicação minha sim, no meu modo de existir, nisso que me acontece, tem minha responsabilidade, e eu tomo essa responsabilidade para mim, ao invés de ficar atribuindo para os outros, ou mesmo atribuindo a uma falta essencial de ser e dizer, a vida é assim mesmo, é um trágico triste. Né? Não, eu tomo para mim e posso modificar a situação. Então, eu aceito para poder modificar, eu não aceito para me conformar, eu aceito justamente para poder modificar. Eu tenho que reconhecer que isso está em curso.
e que está em curso graças às minhas forças. Então, opa, peraí. Aí vem um outro protocolo que institui um procedimento que lança a mão de um dispositivo. Que protocolo é esse? Suspenda. Opa, vamos parar por aí. Peraí. Parou. Pare de desejar dessa maneira. E diga, junto com Bartleby, o escriturário do meu vídeo, prefiro não. Crie um dispositivo que suspende a efetuação do corpo, a efetuação do pensamento, a efetuação do campo afetivo. Mas como se eu estou necessariamente em relação, eu estou no movimento, eu estou no tempo, eu estou desejando, eu estou em devir, como que eu vou suspender? Suspende o modo de ser determinado. Suspende o modo de ser estratificado, o modo de ser organizado no corpo, de ser responsabilizado no desejo, de ser competente no pensamento. Suspende isso. Suspende o uso que você faz da linguagem, o uso que você faz da memória, da imaginação, o uso que você faz da sensibilidade. Vamos suspender. Preferimos não. Tá? Isso abre um outro horizonte. A condição de você entrar na terceira zona de passagem e transmutar novamente o desejo agora para sair do buraco e derrubar as alturas do poder, a dupla captura, você rompe com a dupla captura, supera essa dupla captura, desconstrói as armadilhas da dupla captura, da dor rebaixamento e da dor empoderamento, e faz com que a potência suba à superfície. Aqui vem um terceiro conjunto de mapas. Todos esses mapas, eles coexistem, não vem um antes ou depois do outro. Eles coexistem. Também se sucedem, sim, mas eles se alternam nessa sucessão. Às vezes um vem antes do outro, o outro vem antes do um, né? Se misturam, daqui a pouco eles mudam de novo. Então, tudo coexiste em nós. Né? Uma complicácio, né? Que não necessariamente é confusácio, é uma confusão, é uma complicácio, né? É um complicare, porque são uma pluralidade de dobras. Né? Plicar em latim é dobrar. Né? São dobras, complicares. Né? Essa complicácio coexistente. E cada elemento desse pode retomar a sua superfície, saindo do buraco e deixando de investir uma altura para investir uma zona de passagem. Quando isso acontece, acontece aquilo que talvez os teólogos, os religiosos chamam de graça. Qual é a graça? A graça na verdade, uma produção, né, de ser onde não tinha. Né? Aparece um ser, uma realidade nova emerge. Né? Uma potência nova se agrega à potência que você já é. E não só se agrega externamente, ela te constitui também, ela te diferencia por dentro e aumenta. É um plus de potência que se compõe com a tua própria potência. É isso que acontece em última instância. E você começa a entrar num processo de diferenciação. Olha, desculpem, vocês me perdoem aqui, eu tenho que ser breve, eu tenho que ser rápido, porque é muita coisa, é muito complexo, mas eu estou sinalizando o que acontece nessa terceira zona de passagem. Né? E nessa mesma medida, eu ganho a condição para fazer a quarta passagem, a quarta transmutação do desejo. Qual é a quarta transmutação do desejo? Uma vez, então, que eu instituo um interruptor, uma suspensão, prefiro não, eu bloqueio as determinações que vêm de fora, do meu corpo, do meu desejo e do meu pensamento. Eu invisto numa zona de indeterminação, inoculo vazio no corpo, indetermino o movimento, inoculo silêncio no chamado pensamento, que na verdade é uma verborragia, né, significante. Né? Eu incluo vazio no desejo, né, que quebra a cadeia passional subjetivante. Né? E, nessa medida, eu crio a condição para o pensamento acontecer, entrar numa experiência de pensamento como acontecimento de potência. Eu crio a condição, né, a partir do momento que eu gero distância, né, inoculo distâncias nesse desejo, ao invés de estar colado ao outro, ao próximo, eu crio a distância para poder respirar, né, invisto a solidão, não para me separar dos outros, mas como uma condição
de me compor com os outros, uma razão de composição, não mais vertical, nem mesmo horizontal, demagógica, democrática, mas transversal, direta entre potências, sem mediação. Né? Ou eu inoculo doses, vacúolos ou vazios no movimento para criar a condição de experimentar pelo corpo através de movimentos intensivos. E eu começo a me preencher, então, de movimentos intensivos, de afetos ativos e de pensamentos afirmativos. E é isso que eu chamo de processo de diferenciação da potência, na medida em que ela encontra o horizonte afirmativo como sendo a própria superfície, sem a qual a potência não se diferenciaria de modo direto e não beberia direto da fonte. Então, aqui eu tenho aquilo que é o nosso auge, a nossa grande saúde. Era isso que eu queria explicar a vocês. A grande saúde é conquistada no momento em que eu começo a suspender o que me determina de fora e não apenas me determinar de dentro, mas me diferenciar por dentro. Eu entro num processo de diferenciação, fundamentalmente diferenciação de mim mesmo. E, por efeito, diferenciação dos outros. E no processo de diferenciação, sempre a minha potência cresce. As minhas dimensões se multiplicam. Eu apreendo mais realidade de mim mesmo e fora de mim. A minha existência se amplifica. Ganha velocidade, ganha dinamismo, ganha amplitude de pensamento. Ou seja, eu elevo a minha potência ao máximo do que ela pode. É isso que nós chamamos, junto com Nietzsche, de a grande saúde, uma grande saúde. A clínica da esquizoanálise pode, então, nos ajudar a conquistar uma grande saúde? Totalmente. A esquizoanálise para a gente não faria sentido se ela não servisse como uma caixa de ferramentas, né, elementos, instrumentos, ferramentas aliadas para a gente operar essa desconstrução das nossas capturas, né, a liberação da superfície tanto do corpo, quanto do desejo, quanto do pensamento e das maneiras de existir, tornar tudo superfície lisa novamente, sem estrias ou formas, ou determinações, ou modelos prévios, né, nos pondo diretamente em contato com o acontecimento inédito, né, sempre numa relação espontânea e criadora e confiante, uma vez que o acontecimento que deseja em nós, e não é mais um sujeito. É o acontecimento que nos preenche, não é mais um objeto. Então o acontecimento, ou aliás o desejo, não tem nem objeto, porque o que preenche o desejo é o que acontece à nossa potência. E também não tem sujeito, porque o sujeito da nossa potência é a diferenciação que brota da sua própria afirmação. Poderíamos ainda usar a palavra sujeito só se fosse nesse sentido. Mas aí não tem mais nada a ver com tudo que até hoje se chamou de sujeito. Entende? Você pode dizer, eu entendo por sujeito isso. Tá bom, se você quiser seguir usando a palavra sujeito. Né? Eu entendo por objeto o próprio acontecimento. Então tá bom. Né? Eu já vi assim, lacanianos dizerem, né, pensarem o quê? Que isso que nós chamamos de acontecimento é justamente o que eles chamam de falta. Não é possível. Quer dizer, como é que você pode chamar de falta aquilo que é inesgotável no próprio acontecimento? Esse elemento inesgotável não é uma mera ausência, um mero vazio. Ele é ausência e vazio de realidade atual enquanto forma, isso sim. Enquanto objeto, isso sim. Mas ele é pleno de realidade virtual. Ele é uma realidade em ato. Essa realidade virtual você só apreende se você faz a lição de casa, se você faz a desconstrução de si. Entende? Então, aqui nós formulamos, né, desenhamos, traçamos junto, primeiro em relação à nossa própria vida, ou uma autoanálise, ou uma análise que você faça com um clínico. Né? Você vai traçando os seus mapas. Quem é aquele que traça o mapa? Aquele que traça o mapa é o próprio movimento do desejo. Eu digo sempre, o desejo é que é a caneta do cartógrafo. A própria linha desejante, ela está traçando as fronteiras. O que uma carta faz? Uma carta geográfica. Uma carta geográfica traça fronteiras. Nós traçamos fronteiras com o nosso desejo. Então, aqui,
eu, através dessas 4 zonas de passagem, eu faço das fronteiras ou dos limites limiares. Por isso, a importância das 4 zonas de passagem. As 4 zonas de passagem simplesmente não existem de modo concreto. Elas só são reais de modo virtual. Né? Então, se a realidade dessa passagem ela é virtual, ela não é mais um limite, ela é um limiar. Tá? Ela é o próprio ser da passagem. Né? Ela não é uma barreira, ela não é uma porta que tem uma chave. Né? Ou então a porta e a chave que tem aí é de outra natureza, não dessa que a gente imagina como sendo concreta. Né? Mas há uma transmutação real na medida em que a minha potência de acontecer se confunde com o que aconteceu a mim. Há uma transmutação, por quê? Porque o desejo é capturado, é laçado, né? É enfiado dentro daquilo que me aconteceu, reduzido àquilo que me aconteceu, estrangulado ali, e passa a desejar de modo pequeno, miúdo, a partir dali. Isso é uma transmutação no modo de desejar, a partir dessa captura. Depois, ele se acha muito esperto e começa a querer se empoderar. E vai se safar nessa vida. E é capaz de se dar até de ser o homem mais rico do mundo, de ser o cara mais poderoso do mundo. Não importa o quão poderoso você vai ser. O teu fracasso será maior. Teu tombo será maior. E aí, aquele enunciado, né? Quanto mais alto sobe, maior o tombo, aí é totalmente verdade. Porque a nossa altura é de outra natureza, não é essa do poder. A nossa altura é a altura da potência. A altura da potência ela está na superfície. Numa expressividade imediata, sem formas prévias, mas por maneiras de existir, o que é completamente diferente das formas. Maneiras de existir são ritmos. Então, gente, bom, aqui vocês, com esses elementos, né, protocolos que, claro, para expor de modo detalhado cada um, né? Aí é o que eu digo, isso acontece no curso. A mesma coisa, os procedimentos, né? Os operadores, os dispositivos, né? Os processos que acontecem ao desejo. Né? Isso é algo que exige duração, que exige movimento, que exige engajamento, que exige mergulho, que exige uma apropriação do pensamento, uma experimentação desse pensamento, fazer do pensamento um acontecimento de vida, que não tem nada a ver com teoria. Por isso que é impossível separar a teoria e prática desse ponto de vista. Então, isso é uma ferramenta poderosíssima para exercer a crítica aos modos estabelecidos, aos valores estabelecidos, aos poderes tristes dominantes. Não para lutar contra eles, mas criar outras territorialidades existenciais. É muito mais interessante a gente se evadir do que ficar lutando e pedir reconhecimento. Não façam isso, isso é perda de tempo. Se vocês quiserem fazer isso, então se tornem invasores. Você pode invadir. Vamos fazer. Então, você pode fazer isso com a política, você pode fazer isso com a sua profissão, você pode fazer isso com os seus amores, sabe? Invadir regiões e inventar outra maneira, fazer passar outra maneira de acontecer. Ok. E também você pode se evadir e criar novas territorialidades existenciais. Né? Ao invés de perder tempo investindo numa política do confronto. O confronto é pura perda de tempo. Tá? Pior, o confronto faz o mesmo jogo, né? Ele reforça o poder. Da mesma maneira que o transgressor reforça a lei. Quanto mais ele transgride a lei, mais ele reforça a lei. É por isso que o perverso, né, nesse sentido, o que a própria psicanálise designa como perverso, ele está dando um tiro no pé. Né? Porque ele está reforçando aquilo que eventualmente ele não quer respeitar. Né? A própria lei.